E o Corinthians precisou refazer suas contas, até porque as projeções feitas por Augusto Melo não bateram. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza como ficou essa questão e conta também Corinthians, Vasco, Internacional e todos os clubes com mais ou menos problemas no VAR. Você vai entender essa história daqui a pouco. Preciso falar também sobre informação importante: o Corinthians acaba de sofrer a 6ª condenação nos últimos meses pela FIFA. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o tema, as últimas do mercado, bastidores, finanças e valores dos ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre valores de ingressos para a Copa do Mundo do ano que vem. Você tem vontade de acompanhar a seleção brasileira nos Estados Unidos, no México e no Canadá? Então segura esses valores. As entradas mais baratas serão na fase de grupos na categoria 4, cuja entrada será de $60 ou R$319. Você não vai encontrar durante toda a Copa do Mundo um bilhete mais barato do que esse. Agora, se você quiser assistir a um dos jogos de abertura, no México, no Canadá ou nos Estados Unidos, já prepare seu bolso. Jogos nos Estados Unidos tem para abertura preço mínimo de R$ 2.900 e o preço máximo de R$ 14.500. No Canadá, R$ 1.800, preço máximo de R$ 9.200. No México, R$ 1.900 de preço mínimo, R$ 9.700 de preço máximo. Quero falar agora sobre o Corinthians, muito irritado com a arbitragem. O Timão deixou escapar praticamente no último lance da partida contra o Internacional uma vitória importantíssima no Beira-Rio. O Corinthians vencia com o gol do Guinegão, até que aos 50 do segundo tempo, lance polêmico, o Kaká puxa o Bruno Henrique enquanto ele se preparava para bater. O árbitro não marca o pênalti, mas com a ajuda do árbitro de vídeo muda a sua posição e assinala a penalidade máxima convertida pelo Carboneiro. Placar final: Corinthians 1, Internacional 1 em Porto Alegre. Jogadores, diretores e até o presidente do Corinthians muito irritados, até porque não é a primeira vez que o Corinthians, segundo o Timão, é prejudicado. Fabinho Soldado chegou a dizer o seguinte, abre aspas, é o segundo jogo seguido que o Corinthians tem feito, ou melhor, em campo, e esse tipo de situação complica. O Corinthians é muito grande e não vamos aceitar. O Fabinho Soldado se refere ao lance do gol, o segundo gol do Flamengo na vitória por 2-1 rubro-negra na Neoquímica Arena. A bola sai em linha lateral depois de um toque de um jogador do Flamengo. O bandeirinha assinala lateral pro Flamengo e no lance seguinte o Flamengo faz o gol da vitória por 2-1. Presidente Osmar Stabile também desabafou, abre aspas para ele, todo jogo tem polêmica e é sempre contra o Corinthians. E eu queria desabafar aqui com vocês dizendo o seguinte, não dá para continuar assim. Só para completar, feitos os registros das reclamações, é importante lembrar que o pênalti foi cometido pelo Kaká, um dos piores zagueiros que já vestiram a camisa do Corinthians em todos os tempos. E agora a notícia fica ainda mais pesada, o Kaká custou 24 milhões de reais ao Timão. Pior, vai custar, porque o Corinthians ainda não pagou nem sequer um centavo da negociação junto a um clube japonês. Pode escrever que daqui a pouco pinta alguma condenação da FIFA relacionada a esse caso. Agora te falar sobre o Corinthians, que foi condenado pela 6ª vez nos últimos meses pela FIFA. O novo caso tem a ver com o Charles, volante contratado na temporada passada do Midland da Dinamarca. O Corinthians foi condenado pela FIFA ao pagamento de €1 milhão ou 6.200.000 reais. Queria te explicar como é que foi feita essa operação. Quando o Corinthians o comprou, prometeu fazer o pagamento em 3 parcelas. As 2 primeiras parcelas de 400 mil euros cada e a última maior de 800 mil euros. Foi justamente essa última parcela que o Corinthians não pagou. E aí, além dos 800 mil euros, a FIFA estabeleceu 200 mil euros de multa, por isso, esses 6.200.000 reais. Importante registrar que o Corinthians ainda terá de arcar com mais 85 mil euros referentes às custas processuais. É óbvio que o Corinthians vai mais uma vez levar esse caso para a Corte Arbitral do Esporte. É a forma que o Corinthians tem encontrado para ganhar tempo antes de efetuar o pagamento. Mas a situação é importante. Toda vez que você leva o caso para a Corte Arbitral do Esporte, em geral você perde e aí depois acaba pagando com mais juros e multas e aquela coisa toda. Antes dessa questão envolvendo Midland e Charles, o Corinthians já tinha tido outras 5 condenações recentes na FIFA. Já são 2 decisões definitivas na Corte Arbitral do Esporte, somando mais de 86 milhões de pendências já definitivas.
se a gente incluir também todos os outros processos na FIFA, que já foram dados como ganhos de causa, importante registrar só para você entender. A FIFA decide em primeira instância, e aí a Corte Arbitral do Esporte ratifica, em geral, a decisão da FIFA. São 6 condenações da FIFA contra o Corinthians em primeira instância e 2 condenações definitivas na Corte Arbitral do Esporte. Na FIFA, esses 6 processos já acumulam 135 milhões de reais de prejuízo para o Timão. Na Corte Arbitral do Esporte, em segunda instância, já são mais de 85 milhões de reais. O que você pensa sobre tudo isso que eu contei? Use espaço para comentário, para deixar sua opinião, já aperta o like para ajudar a gente e não esquece de compartilhar esse vídeo também. Beleza? Quero falar agora sobre a arbitragem. Quais são os clubes mais prejudicados e beneficiados no futebol brasileiro? Quero te ajudar a responder essa pergunta quando você estiver conversando com os seus amigos. Primeiro, contar que o Corinthians é o clube com mais decisões desfavoráveis no VAR nesse campeonato nacional. Das 23 consultas feitas em jogos do Corinthians, 15 foram com decisões contrárias ao Timão e apenas 8 a favor. Quero dizer que o VAR rouba contra o Corinthians, mas as decisões têm sido mais contrárias do que favoráveis ao Timão. Nenhum outro time no Campeonato Brasileiro teve tantas decisões desfavoráveis quanto o Corinthians. Já o Vasco é o oposto. Das 10 consultas feitas em jogos do Vasco, 9 decisões do VAR, ou do árbitro a partir do VAR, foram a favor do Cruz Maltino e apenas uma contrária. Para completar esse assunto, deixa eu trazer um detalhe que envolve pênaltis marcados para clubes no mundo em 2025. Você tem ideia de quem lidera essa lista? O Internacional é o time de futebol do planeta com mais pênaltis a seu favor em 2025. Foram 23 pênaltis em 49 jogos, uma média de quase um pênalti a cada 2 partidas. O Inter lidera esse ranking com 23, seguido por Al-Ahly e Benfica com 17 pênaltis cada. O União Saint-Gilloise da Bélgica e o Bayern de Munique tem 16 pênaltis cada, e depois aparece já um outro clube brasileiro, o Palmeiras, ao lado de Sporting de Portugal e Real Madrid, 14 pênaltis para cada. Você tem ficado de que maneira em relação à arbitragem? Está satisfeito com as arbitragens nos jogos do seu time? Está revoltado? Já usa o espaço para comentário para dizer o seu time do coração e como é que você avalia os árbitros de futebol no Brasil, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians, que refez as contas e prevê um prejuízo gigante em 2025. A nova estimativa do Departamento Financeiro do Corinthians imagina que o clube termine 2025 com 83 milhões de reais no vermelho. Isso significa que o Corinthians calcula gastar 83 milhões a mais do que aquilo que arrecadar. Importante registrar que a projeção feita por Augusto Melo no início do ano era completamente diferente. Ele imaginava um superávit de 37 milhões de reais. E o Corinthians precisou refazer suas contas porque percebeu que as projeções feitas pelo Augusto eram completamente fora da realidade, de alguém fora da órbita, talvez em Marte, em Júpiter, na Lua ou em qualquer outro lugar. Só para vocês entenderem, a diferença entre o que foi projetado pelo Augusto e o que está sendo projetado pela nova diretoria é de 120 milhões de reais. O CD, o Conselho Deliberativo do Corinthians, vota na segunda-feira todas essas alterações que eu vou passar a partir de agora. Gastos com o pessoal saltaram de 345 milhões, projeção do Augusto, para 492 milhões de reais. Já as vendas de atletas, que estavam previstas pelo Augusto em 240 milhões, vão girar na casa dos 88 milhões, de acordo com a nova diretriz da diretoria comandada por Osmar Stab. Juros da dívida, 209 milhões de reais. Já os patrocínios, o Augusto imaginava ser capaz de faturar 211 milhões de reais. A nova diretoria estipula uma arrecadação com patrocínios na ordem de 174 milhões de reais. E você, torcedor corintiano, que está achando da nova gestão de Osmar Stabile e companhia, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Valeu!
Tá, então, né, minha família? Ficamos com aquele giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas nestes dias de hoje, né? Nesta sexta-feira. A informação que você ficou sabendo aí é com o Jorge Nicola, que sempre está trazendo atualizações de última hora do maior clube brasileiro, o poderoso Timão Coringão Corinthians. Então, já se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo. Valeu, um grande abraço para você, não segue para mais, até o próximo vídeo. Fui!